Boa tarde, você está no Papo de Anjo, no perfil do Papo de Anjo, vamos conversar. Seja bem-vindo e temos que fazer café. Porque vocês sabem que café é, sim, a bebida mais amada na humanidade, mesmo que muitos não admitam. Inclusive era a bebida mais tomada, apreciada no Egito Antigo, vocês não sabiam disso? Pois é. E falando em Egito Antigo, hoje eu vim trazer curiosidades para vocês. Não sei se vocês já organizaram as roupinhas aí de vocês. Tá um sol bem lindão aqui. Tá um sol bonito, agradável. Tá assim, ó. Gente, tu abre a janela, tu até esquece que há pouquinho tempo aí a gente tava curtindo uma vibe, né? Em terra do Papai Noel. Com temperaturas aí bem geladas. Bem geladas mesmo. Mas aí tem um sol bem legal. Tá bom pra gente organizar a roupa. Tá bom pra gente passar café. Tá bom pra gente colocar a roupa pra secar. Tá bom pra gente passar café e tomar café. E lá no Egito Antigo também, gente, tinha uma técnica, né? Até antiga, né? Do Egito Antigo, antiga técnica. Porque assim, ó, eu não sei se vocês já pararam pra pensar que esse processo de lavagem, secagem de roupas, organização, é sim uma ciência, né? Tem todo um processo. Tu precisa, eu ia falar você, tu, né? Tu precisa ter ali algumas etapas, né? Onde tu tens que aguardar, tu tens que deixar aquela roupinha ali um bom tempo, né? Enfim, vocês sabem como é que funciona. E é uma ciência, né, que a gente todos os dias, ou quase todos os dias, acaba aplicando sem nem perceber. Não é só tu colocar ali uma roupa, né? Ela não vai se jogar lá pra tua máquina de lavar ou pegar um Uber e ir até a lavanderia, né? Tudo tens que ir realizando depois que tu colocas essa roupa ali para o seu processo de lavagem, tu vai colocar os produtos, aí todo aquele processo lá é um passo a passo, exige paciência como tudo na vida. Mas lá no Egito Antigo, eles tinham uma técnica que eles aproveitavam para pegar, né, os pets deles, os gatos, iam dar um rolê, né, tomar um sol na silagem, tem sol o tempo todo. E eles iam para lá, levavam algumas peças, né, algumas peças mais pesadas, mais elaboradas, né? Aquelas peças ali com lantejoulas, com uns negócios brilhosos ali, uma cola brilhosa, né? Que não era ouro, tá, gente? Não era ouro. E era assim, né? Um ouro fake, né? Tudo fake. E eles levavam ali os gatos para darem um rolê ali, tomar um sol e já pegavam aquelas roupas mais difíceis, né? Que não colocasse na lava e seca e estragar, né? Aqueles trajes festivos, né? Os trajes ali de faraós, né? Então eles não colocavam na lava seca deles para acabava, né, estragando a pedraria, a estrutura daquele traje, né? Que eles precisavam utilizar, esses trajes imponentes, eles precisavam, né, como autoridades ali usarem. Então eles pegavam aqueles trajes, né, e já iam lá para o topo das pirâmides, aproveitavam, pegavam o gato ali, né, tinha bastante gato, né, no Egito Antigo, iam para lá dar um rolê e deixavam lá. Então lá ficava, né, ventilando. Então a secagem era bem mais rápida, apesar de fazer sensação de 50, 60 lá. Mas aí ia rolando ali, né, a secagem, os gatinhos iam saracoteando ali pela volta, curtindo o sol, né. E aí quando eles voltavam para casa, né, depois daquele rolezinho ali, a roupa deles já era aquele traje, né, de rei, de faraó, já estava prontinho para ser usado, para eles colocarem, né, sentarem no trono e assistir alguma coisa ali na Netflix. Mas falando sobre técnica de roupas, né, ou melhor, o processo de secagem de roupas e a técnica, o processo, a ciência da etapa, né, do passo a passo de uma secagem de roupa, né, isso faz a gente refletir no quanto é necessário esperar, gente. Por exemplo, até os faraós, os nobres lá do Egito Antigo tinham que aguardar, né, as roupas deles secarem lá no topo das pirâmides, porque não tinham o que fazer mesmo, né? Imagina aquele monte de roupa. Nossa, a gente tinha toda uma elaboração, vários acessórios naqueles trajes, então não podia amassar, dobrar. Não tinha mesmo como colocar na lava-seca. E lavanderia também daí não ia ficar muito legal, porque imagina um faraó levando uma roupa daquelas para lavanderia, né? E os criados ali também, né, poderiam ter uma habilidade, assim,
tão um manuseio tão delicado quanto aquelas roupas mereciam, então eles mesmos pegavam os gatos, né? Os gatos pegavam eles e levavam para passear lá nas pirâmides, como eu falei. Mas se todos nós precisamos esperar, falando sério agora, gente, desde a água aquecer para passar o café, se a roupa que nós colocamos ali no varal, colocamos lá no jardim não, lá no pátio, lá no quintal, para secar e ventilar, e, enfim, tudo isso tem um processo, um tempo de espera. Quanto mais, então, as outras paradas da vida da gente mais complexas. Não adianta nós queremos brigar contra uma verdade absoluta, que é a que precisamos esperar. Precisamos aguardar desde nosso pijama secar até algumas respostas que a gente precisa, que a gente sim, respostas que precisamos de caráter até urgente, mas é necessário esperar. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e em cima da terra. Não tem como fugir dessa verdade absoluta. Não depende do nosso concordar, do nosso gostar. Não depende da nossa vontade, do nosso controle. Precisamos aguardar. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos pegar a nossa pilha de roupas, levar até a máquina de lavar ou até o tanque. Tem pessoas que utilizam, né, ainda lavagem manual, como os povos incas e os maias faziam no tanque ali, pegava a tábua, colocava no tanque e colocava o sabão amaciante lá, os incas, né, porque não tinham ainda, não tinha aberto ainda nenhuma uma rede de lojas lá para eles comprarem, né, máquinas de lavar, secadores. Muitas pessoas ainda assim utilizam o tanque. Eu, por exemplo, e o Digo tivemos 10 anos sem essa realidade, sem máquina de lavar, né? Então nos virávamos aí de várias maneiras. Se até essa questão de uma lavagem de roupa exige da gente tempo e empenho, a nossa parte tem que ser feita. As roupas elas não pulam, como eu falei, por cima dos varais, elas não pulam e se abraçam no sabão em pó, no sabão líquido, enfim, nos produtos. E por mais que tu tenhas lave-seca, que tu tenhas secretário do lar, ainda não inventaram uma máquina de dobra e guarda, ou passa, dobra e guarda. Não existe isso ainda. Então, a gente precisa colocar a mão na tarefa, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se posicionar, seja na lavagem da roupa, seja na lavagem dos nossos pensamentos e emoções no dia a dia, para que elas sejam, né, trocadas, atualizadas, seja no que for, qual for a atividade que tu tens que fazer, tu tens que fazer. Não temos como ignorar o fato de que somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos nossos caminhos, pelas nossas falas, pelas nossas atitudes. E nem tudo é, né, gente, passar café, nem tudo é gravar vídeo, nem tudo é morango do amor, nem tudo é maçã rocher, já tem várias versões aí. Nem tudo é maçã do amor de maracujá ou morango do amor de maracujá, nem tudo é isso aí caramelizado, porque o mundo ele não é caramelizado. Então, por mais que a gente precise desse tempo para dar aquela respirada, dar aquele break, tomar café, nós precisamos ter a consciência de que não tem como fugirmos de algumas situações e sermos responsáveis e assumirmos as nossas responsabilidades. E aqui não tem nada a ver com faixa etária, porque todas as faixas etárias têm as suas responsabilidades respectivas. Ou não é? Ou quando tu era adolescente, tu não tinha as tuas tarefas. Ou quando tu eras adolescente, ao menos os teus pais não te instruíam como que acende a chama do fogão, ou então coloque-se tanto tempo no micro-ondas a refeição para aquecer, ou como que se passa um café. Não tinha isso? Não, Odine, não tinha porque eu sou herdeira de um dono de uma multinacional de joias de luxo. Tudo bem, mas alguma noção de vida, até para o milionário, para o bilionário, são passadas algumas lições, mesmo que ele não precise realizar, mesmo que não dependa a parte prática dele. Mas mesmo assim, todos nós temos uma orientação, que o alimento ele não vai pular do congelador e se auto-preparar, que o café não vai se auto-passar, que a roupa não vai se auto-lavar, que o mundo não vai nos aceitar, nós não tendo essa noção de que precisamos ser responsáveis, conscientes, colaborativos com o restante da sociedade. Não somos obrigados a nada, mas também precisamos fazer a nossa parte
Porque não é uma questão de alguém te empurrar e te obrigar, pegar na tua mão e levar até a pia lotada de louça e te obrigar a lavar. Isso parte de ti, sendo tu adulto, adolescente. Não importa a faixa etária, como eu falei aqui. Não tem como nós nos isentarmos de algumas situações que têm a ver com a vida, porque é a vida. Né? Então a gente fica pensando assim, em algumas situações, quando eu era adolescente, quando eu era criança, minha mãe me orientava, tu era orientado, para que a gente, quando tivesse o nosso espaço, a nossa casa, fôssemos donos de nossas coisas, de nossa rotina, de nossa liberdade, nós então tivéssemos um senso, uma noção de como se realizam as tarefas. E não ficássemos então dependentes, passivos, alienados, aleatórios em volta do universo, sem saber como é que se prepara uma refeição, ou como que se pega um transporte público, ou como se envia um primeiro currículo, por exemplo, se não é herdeiro aí de algum dono de rede de lojas gigantes de pedras preciosas, joias de luxo. A gente vê algumas situações aí que... Eu vou tomar café. Ficou forte. Eu gosto. A gente vê algumas situações aí que um adolescente não sabe se posicionar, passa e repassa, e passa e repassa e despassa por uma pia, onde tem até a própria caneca que ele utilizou, e ali fica. É porque talvez ele pense que máquina de lavar, que o conceito de máquina de lavar louças tem a ver com largar ali. E a torneira, a pia são essa máquina de lavar louças. Ah, mas não é assim, né, Aldine? Não funciona assim, aqui em casa não funciona assim. Independente, né, gente? O importante é nós orientarmos, né, os adolescentes, as crianças, para que eles estejam preparados. Não preparados a tomarem sobre si uma carga, uma responsabilidade que ainda não se configura da faixa etária deles. Mas para que eles tenham uma orientação, um norte, não fiquem perdidos, aleatórios, como eu disse, como só mais uma estrela no meio de um sistema, de um universo infinito. A gente vê algumas situações onde as pessoas têm uma dificuldade de tantas situações, não sei nem classificar, onde não pegam a louça que utilizam, por exemplo, e lavam, ou pensam que quando chegam de alguma atividade, algum compromisso da rua, pensam que um pai, uma mãe, que uma irmã mais velha, um tio, vai ir lá recolher calçadas, meias, a roupa, pegar aquela roupa toda, colocar até a máquina, levar até a máquina, né? Muitas vezes aquela roupa precisa de uma lavagem mais elaborada, mas fica lá, de repente no chão, por cima da cama, tirado no banheiro. Isso vai se reproduzir ao longo da vida dessa pessoa na fase adulta. Assim ela vai tocar o baile dentro do seu lar, na organização, melhor desorganização do seu lar. E não só de lar, gente, mas a questão do senso de autorregulação de um adulto, que sabe as suas tarefas, sabe o tempo de executá-las, sabe também ser relevante quando está no coletivo e não fica aguardando que, por exemplo, lá a secretária lá da família Jetsons, lá do futuro, que é um robô, lá naquele desenho das antigas, que ela venha e recolha. Porque ainda não temos ainda robôs assim, né? Por mais que a galera lá do Musk esteja desenvolvendo, aqui, pelo menos na minha casa, ainda não está acessível, não tenho acesso a robô. Então nós fazemos o quê? Nós arrumamos a nossa louça, a nossa roupa, a organização do lar, e cada um tem o seu ritmo, a sua rotina, a sua realidade. Mas nós temos essa noção, porque nos foi orientado desde pequenos, desde crianças, que mesmo a criança ou adolescente, ele tem as suas responsabilidades. E por mais, como eu disse antes, não dependa deles a parte de execução, a parte prática, ele tem uma orientação, um norte, um senso. Ou teu adolescente aí com 14, 15, 16, 17, 18, 19 ainda não sabe preparar um arroz. Ou teu adolescente de 18, 19, 15, 12 não sabe que precisa ligar o micro-ondas e aquecer comida, senão a comida não vai estar pronta. Ou melhor, consumível. Ou teu adolescente de 14, 15 anos não sabe colocar uma água para aquecer e passar um café. Ah, mas o fogão é perigoso. Não tô falando disso, gente. Tô falando de orientar. Porque daí tu vais orientar. Todas as situações têm um tempo, como eu falei, todas as coisas têm um tempo determinado. Tô falando aqui de equilíbrio, bom senso. Ou teu adolescente aí
Não sabe. Manja tudo de aplicativo, mas ele não sabe ligar a máquina de lavar. E ele não sabe que tem que abrir a tampa depois que lava e estender a roupa. Será que ele pensa que alguém realiza isso? Que tem a empregada do Jetsons na casa dele? Ou até o adolescente aí vai pra casa de alguém e fica ali, tipo assim, fazendo cosplay de samambaia, no sofá, esperando que tudo venha até a mão dele. Ele levanta da mesa e fica lá a louça. Ah, mas é que eu sou visita. Mas a questão aqui não é sobre ser visita ou não. A questão é sobre sermos relevantes, termos um senso de autorresponsabilidade, autorregulação. Para que depois, lá nos seus 25, 30, não fique igual um protótipo de robô do Musk, desnorteado, desbaratinado, trançando perna, trançando braço, não sabendo para que lado vai, não sabendo muitas vezes chegar em público e se comunicar, expressar o que precisa, o que sente, o que deseja, e vai indo. E aí a gente tá vendo aí, gente, uma geração infantilizada cada vez mais. Inclusive de pessoas da minha geração. Inclusive de pessoas aí da geração até um pouquinho anterior à minha. Que não conseguem, por N razões, assumir um horário, que tem muita dificuldade em romper com apegos familiares e zona de conforto para seguirem lá fora como uma pessoa saudável, dotada de todas as suas faculdades mentais saudáveis, plenas, deve ser e deve realizar. Esse vídeo não é sobre um ativismo de trabalho infantil, de sobrecarga infantil, mas é sobre noção de vida, gente. Porque a gente se assusta quando para em algumas situações e vê o quanto tem pessoas que estão ali ainda aguardando que alguém chegue e as sirva, as supra, as nutra de uma maneira ridícula. Porque isso é construído, isso é orientado aos poucos, por etapas, conforme vamos crescendo, conforme vamos deixando de ser crianças, vamos aprendendo a necessidade, a importância do bom dia, a importância de tu chegares em algum lugar e olhar para as pessoas, de um olá, olá, das letrinhas, isso não causa nenhuma dor. A necessidade e responsabilidade de lançarmos pessoas para a sociedade, formarmos pessoas que tenham esse senso de autorresponsabilidade. Porque realmente não é possível, gente, que pessoas de 14, 15 e por aí vai ainda não saibam que é necessário lavar sua própria louça, é necessário ser colaborativo, consciente, não porque alguém pegou e as obrigou, mas porque elas espontaneamente têm essa consciência. Não é admissível que um adulto de 35 anos, de 30 anos, não saiba ainda se posicionar nas suas tarefas, obrigações, pontualidade, e precisa o tempo inteiro terceirizar a culpa, a responsabilidade, porque não se sente ainda pronto a ser adulto. E aqui eu não estou falando de pessoas com situações emocionais, psiquiátricas, mas eu estou falando do dia a dia que a gente vê. Muitas pessoas que vão dando aquela empurradinha como adultos, né? Ah, deixa para depois, alguém vem aqui e faz, alguém vai... vou deixar aqui, eu tô com preguiça. Eu tenho preguiça, estou falando disso, gente, preguiça. Eu tenho preguiça, deixa que alguém passa aqui e recolhe a minha roupa. Alguém vai ali, bota no molho aquela roupa que tá manchada, estende pra mim. Aí deixa, eu não vou me envolver, vou fazer de conta que não vi. Porque eu tenho o quê? Preguiça. E a gente precisa lutar contra a vontade que a gente tem muitas vezes de ficar quietinho, paradinho ali no frio, imóvel. Não vou hoje me lançar pro universo, pra humanidade que tá muito frio. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça. Quando desperta o meu lindo alarme ali no celular, às 5h30, 6 horas, eu tenho preguiça. Preciso dormir até às 11. E nos meus dias de folga até às 14 horas. Não me interrompam, porque antes disso é uma ofensa. A gente está falando de rotina aqui, cada um sabe da sua. Mas tem situações que não tem como nós nos isentarmos. Eu comecei esse vídeo falando sobre isso. Não tem como nós nos isentarmos de muitas e muitas situações. E sim, o teu alarme vai despertar. Ou já despertou às 4 da manhã, às 5, talvez não. Porque não seja a tua realidade. Você não precisa se levantar tão cedo, não precisa nem talvez trabalhar.
Mas dentro da gente sempre tem que existir o senso de autorresponsabilidade. Se em algum momento eu precisar levantar às 4 horas, às 5 horas, eu não vou levantar já iniciando uma batalha mundial nova aí, porque são 7 horas, são 6 horas, são 11 horas, são meio-dia, e estão me chamando, o mundo me chama, as minhas responsabilidades me chamam. E isso é tão interessante porque a gente traz esse tipo de comportamento para a vida adulta. Se nós não somos bem orientados, se nós não somos bem trabalhados nessas questões todas aqui enquanto estamos em formação, viemos com essa bagagem para nossa vida adulta, fazendo o BO do raio com todo mundo, porque é sábado, ou é domingo, ou é feriado, e eu não dormi até as 11, 11h30. Não tô falando de pessoas que têm insônia, gente, que varam a noite, que veem o sol nascer. Eu tô falando de pessoas que têm um sono normal, uma vida emocional saudável, e que apreciam um sono a mais, digamos assim. E que não tem problema nenhum, eu também gosto bastante de não levantar cedo. Mas isso não me isenta de levantar cedo. Podemos pensar, como adultos, que é algo tão distante um alarme despertar às 4h30 da manhã, 5 da manhã. A maioria das pessoas passa por isso. E muitas não tem nem horário para chegar. Muitas têm que chegar e fazer o segundo, terceiro, quarto, por aí vai, turno nas suas vidas. E é assim, gente, a realidade é assim. Se a gente ficar formando uma ideia para a galerinha mais nova, uma ideia para tantos aí de mundo, maçã do amor, caramelizado, brilhante, bonito, atraente, vai existir muita frustração, vai existir muito comportamento infantilizado. E assim, a gente precisa assumir que tem dias que a gente não tá afim, a gente não quer nem socializar com ninguém, a gente quer ficar ali imóvel, porque tenho preguiça. Porque todo mundo tem, eu tenho. Mas a gente precisa pegar e seguir. Seguir pro treino, seguir pra aula, seguir pro trabalho. Seguir, nem que seja levantando, passando uma vassoura na casa, organizando o lar, interagindo, vivendo, vendo o sol, vendo a vida, passando café. Porque nós não somos herdeiros lá dos faraós, nós não somos filhos de nenhum faraó do Antigo Egito, tá, gente? Então, temos que nos autorregular, não aguardar ninguém chegar, pegar na nossa mão e dizer, ai, por favor, será que tu podia ali recolher aquela roupa tua, já secou? Gente, tu é um habitante, um morador daquele lugar. Como é que tu vai te isentar? Como é que tu vai fazer de conta que tu não tá enxergando? Tu vai esperar alguém passar por esse constrangimento e te chamar a atenção ou te pedir com toda a gentileza do mundo, mas é uma chamada de atenção sim. Vai colocar o outro que mora contigo nessa situação de constrangimento de ter que chegar e pedir algo que é tua responsabilidade. Cada realidade é uma realidade, cada ideia, forma de ler o mundo é única e eu respeito isso. Mas é necessário a gente sim assumir, eu assumir todos os dias os meus compromissos e ter essa noção, essa autorregulação. Porque fica melhor, fica mais leve para todo mundo, para o bem comum. Então fica aqui com a gente no Papo de Anjo, que a gente fala sobre o Egito Antigo, a gente fala sobre café, fala também sobre autorregulação, alto senso de responsabilidade e fala sobre saúde mental. Vem pra cá toda quarta-feira, agora no Facebook, as nossas lives de saúde mental.